Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os títulos que os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência estão comprando no leilão do Tesouro. E mais do que isso, mostraremos também para você, com base nessas compras, para onde vai a taxa Selic esse ano. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, marque lá a opção todas, não se esqueça e receba aqui diariamente o nosso vídeo. Porque aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Como você já sabe, essa playlist nossa chama-se Leilão do Tesouro Nacional. E por meio dela, você que é novo aqui no canal sabe o que está sendo ofertado pelo governo federal em termos de títulos, ou seja, a estratégia do governo para não encarecer a dívida pública brasileira e principalmente o que os grandes investidores financeiros, os bancos, fundos de pensão e de previdência estão preferindo e a que taxas. E além disso, vou falar aqui para você da taxa de juros já, com base nos leilões que nós tivemos. Vamos começar falando aqui do leilão da NTN-B, ou Tesouro IPCA com juros semestrais. Lembrando que agora, nessa semana, no dia 15/3, foi realizado esse leilão. Foi antes da alta da taxa Selic que nós tivemos na última quarta-feira, então, dia 16 de março. Então vamos lá. Nós tivemos leilão para vencimento em 2027, 2035 e 2060. Todas as três taxas subiram em relação às taxas do leilão que aconteceu no dia 22 de fevereiro. Tá aí na tela para você. Muito bem. E aí o que nós temos aqui? Nós tivemos as taxas subindo em relação a 15 dias atrás. Tivemos também um aumento da oferta em relação ao leilão anterior. E tivemos aí 99% da oferta comprada. Um número bem representativo. E com isso, o volume financeiro aumentou em relação ao leilão anterior. Então vamos aos detalhes então desse leilão então que ofereceu títulos IPCAs com juros semestrais. Primeira informação aqui para você que é importante. Todas as taxas subiram nesse leilão. E o leilão foi realizado, como eu falei para vocês, antes do aumento da taxa Selic. Ou seja, o mercado ainda não tinha confirmada essa informação de quanto iria aumentar. Claro que o mercado sempre tem indicativos antes, mas a certeza mesmo ainda não tinha. E o que nós estamos verificando é que nas três taxas, tanto a taxa curta, 27, como a taxa longa, 35, e com a taxa média, 2035, e a taxa longa, 2060, nós tivemos há 15 dias atrás um aumento alto, acima de 10 pontos. Então, um aumentou 19, o outro 15 e o outro 15. E agora aqui o que nós estamos vendo, agora nesse momento aqui, é que esse aumento aqui persistiu. Nós estamos verificando que os aumentos continuam mais altos. Ou seja, o aumento dos juros tem continuado aqui, trazendo ofertas interessantes para esse tipo de título. Então você vai acompanhando aqui, principalmente para o 2027. No 2035, o que nós estamos tendo? Nós tivemos aqui uma mudança em relação a isso. Tivemos 15 pontos base e agora nós estamos tendo 19. Ou seja, teve um aumento até maior do que nós tivemos há 15 dias atrás. Assim como também para a taxa longa 2060. Muito bem. Essas taxas apresentadas nesse leilão são as mais altas em 2022. Exatamente isso. Em 2022, desde o início do ano, quando mudaram os títulos do leilão e entraram esses títulos novos, as taxas desses títulos 2027, 2035 e 2060 foram as mais altas até agora. Vai anotando aí. Outra informação importante em relação ao leilão de IPCA com juros semestrais é que a taxa do IPCA, ou seja, essas taxas que os investidores pegaram, estão subindo a 4 leilões seguidos. Então aí você já pode ver que a preocupação com a inflação mundial continua. Então tá aí, ó, 15/2 predominantemente em alta, 22/2 predominantemente alta, todos em alta, 8/3 também. E aqui nós estamos vendo dia 15/3, 4 leilões seguidos de alta. É a preocupação com a inflação mundial. Com relação à oferta que foi realizada, então, pelo Tesouro, ela subiu um pouco. O leilão passado era 600 mil e agora pouco mais de 800 mil. Essa oferta ainda está bem abaixo do histórico de 1,3 milhão de títulos que são ofertados, em média, aí pelo Tesouro Nacional. Então, veja, subiu, mas está baixa do histórico para esse ano. E mais do que isso,
Essa oferta que nós tivemos agora, ela foi a segunda pior oferta de título desde novembro, desde 4 meses atrás. Só foi pior do que a oferta da semana passada. Então você já está entendendo para onde está caminhando. Além disso, como que foi o mercado? 99% da oferta foi comprada. É um número bem acima do histórico, que é de 89% nesse ano. Então a oferta está muito interessante, as taxas estão muito interessantes. E aí um detalhe, só a volta 2 do título 2027 é que não foi comprada. Você observa aqui na marcação, aí na cor cinza para você, que tivemos a volta 1, foi 100% comprado, 300 mil títulos ofertados, 300 mil comprados. A volta 2, que é para dar liquidez ao mercado, foram 75 mil títulos ofertados e 67 comprados. Mas isso não atrapalhou então a estatística aqui não. Conclusão, esse é um ponto importante. Continua a redução na oferta de títulos pelo Tesouro Direto. Vou repetir para você, o Tesouro tem ofertado cada vez menos títulos vinculados ao IPCA, provavelmente pela piora no cenário internacional, que ocasionou então elevação nas taxas então desses títulos. Você viu que há 4 semanas está aumentando e a oferta de títulos está caindo. E como o mercado se comporta? Quando a taxa está aumentando, está comprando praticamente tudo. Essa é uma informação importante aqui para você. Só que eu resolvi acrescentar nesse vídeo do leilão esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aí para você é a projeção dos juros futuros para 2027. Você repara aqui, no canto embaixo aqui, ó, onde está o cruzamento dessas linhas brancas, você verifica ali, ó, cada candle ou cada marcação embaixo à esquerda do seu vídeo, elas estavam praticamente linear. Quando é na cor vermelha, significa que a projeção dos juros futuros para 2027 estava caindo. E na cor verde é porque estava subindo. Mas veja que subia um dia, caía outro e não aumentava. Quando nós chegamos aqui exatamente no dia 2 de março, elas começaram a aumentar muito fortemente. E aí chegaram até aqui, ó, até o dia 14 de março. Dia 14 de março tinha sido então a última segunda-feira. E esse leilão foi na terça. Agora repara o movimento. É um movimento de queda. Então veja que ele está caindo desde a terça-feira. Você deve estar se perguntando, mas por que a taxa aumentou? Porque o comparativo que eu faço é entre um leilão e as mesmas taxas dali 15 dias. Então veja, 15 dias atrás a taxa estava por aqui, ó, bem aqui embaixo, e elas aumentaram. Além disso, a taxa caiu, essa taxa aqui em vermelho é a de fechamento da terça-feira, no dia 15 de março. E o leilão acontece pela manhã. Então veja, agora, no curto prazo, a tendência é que essas taxas estabilizem e até caiam um pouco aí no curto prazo. Vamos continuar aqui para você entender do que eu estou falando. E se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like, porque olha, ajuda e ajuda muito aqui o canal a trazer informação de qualidade e diária aqui para você. Olha, você deve estar sabendo que a taxa Selic subiu 1%. Agora, como ficam os investimentos com essa alta da taxa Selic? Pré-fixado, pós-fixado, IPCA e, além disso, os CDBs. Assista aqui no alto que você vai entender esse comparativo que eu fiz. Continuando agora, vamos falar do leilão de LFT, ou o famoso Tesouro Selic, para você entender aí o que aconteceu. E já eu vou trazer para você para quanto vai a taxa de juros esse ano. Vamos lá. Tivemos leilão então aí também na última terça-feira, dia 15 de março. Vencimento para março de 25 e março de 28. Lembrando, essas duas taxinhas que você vê aí no seu centro, uma em vermelho e a outra aqui em verde, não é a taxa Selic, é o componente pré-fixado. Se você quer entender um pouco mais como é que funciona aí a remuneração dos títulos do Tesouro e em particular do Tesouro Selic, eu tenho uma playlist gratuita, é um curso completo de Tesouro Direto. Está aqui no alto, ó, Mapa do Tesouro. Lá eu falo do Tesouro Selic e de todos os outros títulos. Muito bem, então esse componente pré-fixado, ele caiu agora com vencimento em março de 25, mas foi muito aqui incipiente. E o de 2028, ele subiu na realidade. Então tivemos uma taxa subindo e outra taxa caindo. O que nós tivemos, o que continua caindo ainda é a oferta desse título. Foi apenas 1 milhão de títulos ofertados. O percentual comprado foi de apenas aqui 27% desses títulos, está em vermelho na parte baixa do seu vídeo. E aí o que nós tivemos? Nós tivemos a seguinte situação. Estamos verificando aqui que o volume financeiro, então, foi um volume financeiro bem abaixo do que nós estávamos tendo anteriormente. Você vai entender agora o que aconteceu aqui
um a um para você observar bem. Vamos lá, falando das taxas. Essas taxas ou os componentes prefixados variaram muito pouco. É praticamente nada. Mas o que é importante destacar é que o 2025, essa taxa tem ficado bem abaixo desde o início do ano. Ela começou com 0,19 e agora está em 0,04. Ou seja, vem caindo sim. E o 2028, pela segunda vez em 2022, ele subiu. Não vinha subindo há muito tempo. Só que também não verifico qualquer tipo de problema nessa variação. Agora é que vem o detalhe. Se segura aí. O volume ofertado está numa queda contínua em 2022. O que significa isso para você? Veja bem, o Tesouro Nacional sabe então que ele vai pagar a remuneração pós-fixada, ou seja, a taxa Selic subindo. O que acontece? Ele ofertando mais títulos, ele encarece a dívida pública. Então repara comigo, no início de 2022 ele ofertou 3,3 milhões de títulos, depois 2,8 milhões, depois caiu para 2,5, foi caindo e agora 1 milhão, ou seja, em janeiro 3,3 milhões e agora 1 milhão de títulos. Veja a queda na oferta desse tipo de título. Impressionante essa queda, e aí você já entende as expectativas do mercado. Tesouro reduzindo a oferta significa então, provavelmente, taxa subindo. Vai acompanhando aqui o raciocínio. O volume comprado. Esse é um detalhe interessante que eu quero trazer aqui para você. O volume comprado dessa vez foi muito baixo. Veja que foi ofertado 1 milhão de títulos e apenas 270 mil comprados. Está aí marcado em cinza no seu vídeo. Isso daí 27%. Vou até alterar aqui. 27% dos títulos comprados. A média desse tipo de título tem sido em torno de 50%. Verifica aqui, ó, a marcação em vermelho em todos os anteriores. Dia 8 de março, 50. Dia 22 de março, 50. E assim vai. A média quase sempre era 50. E aí, qual é o problema? O problema que acontece é o seguinte, é que nós estamos verificando uma mudança muito drástica em relação aos leilões anteriores. Veja que nos leilões anteriores nós estávamos tendo o título 2028 quase sempre 100% comprado. Está aí marcado em cinza na sua tela. Olha o de 2022 no alto, marcado em cinza também, a mesma coisa. E agora, 500 mil ofertados, apenas 125 mil comprados. É uma taxa muito baixa em relação ao histórico que nós tínhamos aí. Muito bem, para finalizar aqui para você então o que nós temos. Ofertas do Tesouro Selic continuam reduzindo ao longo de 2022. Você viu que elas estão reduzindo e reduzindo forte. E você sabe que a taxa Selic subiu e que o Copom já indicou para a próxima reunião, no dia 4 de maio, que vai subir mais 1%. Você já sabe. Provavelmente aí o Tesouro Nacional está segurando essas ofertas, esperando aí essa taxa parar de subir. E o mercado? O mercado voltou a comprar o título, mas tem um detalhe, reduziu, mesmo que ele tenha voltado a comprar o 2028, que ficou muito tempo aí sem ter compra, ficou nulo, aliás, o 2025, perdão, o que nós estamos verificando nesse leilão é um baixíssimo percentual comprado dos dois títulos. 27% é praticamente metade da média histórica que nós tínhamos. Tá entendendo aí? Então aproveita e deixa aí o seu super like para a gente poder continuar, porque agora eu vou te falar da LTN, o pré-fixado, que vai te mostrar aí quanto que o mercado está esperando para a taxa Selic aqui para frente. Olha, e se você quer saber mesmo de taxa, eu gravei um vídeo que tem somente 2 dias. As melhores taxas de CDBs pré-fixados acima de 14% e CDB vinculado ao IPCA com taxa pré-fixada de 7,2% e mais a inflação. Assista aqui no alto, que é um dos vídeos mais assistidos nessa semana. Vamos lá, sem enrolação, vamos falar agora do pré-fixado. Tá aí ele na sua tela, o pré-fixado então principal. O que nós tivemos então? Primeira questão, o leilão que aconteceu foi no dia 17 de março. Foi então após o aumento da taxa Selic, ou seja, o mercado já sabia exatamente quanto era a taxa Selic, que foi no dia anterior. E aí nós tivemos então oferta para abril de 23, tivemos oferta para abril de 24 e tivemos também para julho de 25. Repara comigo, para abril de 23 a taxa aumentou em relação à taxa há 15 dias atrás, porque na semana passada a oferta do título curto era outubro de 22. Então anota, a comparação é em relação
ao leilão de 15 dias atrás. Mas os dois outros títulos, abril de 24 e julho de 25, não. É em relação ao leilão da semana passada. E aí você vê, enquanto que a primeira, que é 2023, subiu, as duas seguintes caíram. Opa, já temos novidade aí em relação ao pré-fixado. E aí o que nós podemos dizer para você aqui? Temos mudança aqui no cenário. A oferta de títulos, então, reduziu apenas 4 milhões e meio de títulos. Reduziu em relação ao leilão anterior. 100% dos títulos foram comprados. E o volume financeiro, o que aconteceu? O volume financeiro caiu porque a oferta ficou mais baixa. Muito bem, trazendo aqui em detalhe para você entender melhor o que aconteceu. Vamos falar primeiro do pré-fixado aqui de abril de 23. O que nós tínhamos? Na semana retrasada, ele subiu 27 pontos. E nessa acabou subindo mais, subiu aproximadamente 32. Estamos falando de 52 pontos de alta em 15 dias. 52 pontos de alta. Só que tem um detalhe. É para a taxa 15 dias atrás. Por que eu estou chamando esse detalhe? Veja que os títulos seguintes, o abril de 24 e o julho de 25, o primeiro subiu 68 pontos há 15 dias atrás, mas nessa apenas 3. Aliás, ele caiu 3. O que acontece? É uma clara tendência aqui do mercado de estabilização das projeções. Ou seja, grava aí, para o curto prazo, as taxas estão indicando aqui uma leve correção. Para o curto prazo, veja, abril de 24 e julho de 25. Os dois tiveram uma redução temporária. E aí o que nós temos então? As taxas pararam de subir e na realidade começaram a cair. E a Selic implícita, quanto será a Selic na projeção aqui do mercado? Para abril de 23, ou seja, para daqui a um ano, a expectativa então é de 12,75%. Ou seja, vamos ter Selic realmente subindo e depois ficando alta. Tá aí, ó, eu venho falando isso por mais um ano. E se você for olhar aqui para abril de 24, é provável que ela continue nos 12,75 ainda. Só que essa projeção do mercado é agora, é de março de 22. Como o tempo vai passando, pode ser que isso se altere. E o que eu acho interessante aqui para você é olhar esses juros futuros aqui agora. Você viu então que as taxas estão aí com uma leve correção. Quando nós colocamos aqui os juros futuros do 2024, você vê que há uma semelhança muito grande em relação ao 2027. Ou seja, o que você tem aí na sua tela? Repara comigo aqui, ó. Nós tivemos aqui no dia 14 de março chegando e extrapolando os 13%. Na máxima, chegou o juro futuro a projetar 13,32%. Só que depois vem caindo. Inclusive, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo está caindo. Está voltando aqui para 12,60%. Pode ser que essa taxa recue até esse patamar marcado aí na linha laranja, que você está vendo aí, que é aproximadamente aí que nós temos 12,50 aproximadamente, só para que você tenha uma ideia do que eu estou falando. É provável que ela possa recuar na próxima semana. Por quê? Porque a taxa não fica só subindo. Se você verificar aí, os juros futuros vinham subindo durante um bom tempo, um bom período de tempo. Eu vou reduzir aí para você verificar. Veja que ele vinha subindo, ó, desde dezembro aproximadamente. Então é normal que as taxas em algum momento elas voltem a se acomodar, aguardando aí uma visão mais clara do mercado. Bom, falando do volume, o volume ofertado reduziu. O leilão passado foi de 5,5 milhões e neste 4,5. Então você vai vendo, expectativa de Selic vai subindo, quantidade vai reduzindo, assim como que eu falei para vocês aí na NTNB com juros semestrais. Bom, então depois de subir por 2 leilões seguidos, a oferta voltou a cair. E ela está próxima da oferta média desse ano. Foi 4 milhões e meio de títulos e a oferta média está em 4,3. 100% dos títulos foram comprados. Veja, esse é um detalhe bem interessante, ou seja, o mercado está comprando pós-fixado, em que pese o Tesouro Nacional está reduzindo a oferta. E ele é um título com histórico de percentual de títulos comprados 93%. É um pré-fixado, ou seja, o mercado está comprando muito do pré-fixado e ele tem sido o queridinho aqui dos leilões. Repara aí, marcado na linha cinza, aqui ó, no meio da sua tela, 100% comprado nesse leilão. Mais uma vez a marcação cinza, tá aí ó, 100% comprado. O leilão anterior, novamente 100%. Enfim, por vários leilões seguidos, 100% dos títulos ofertados foram comprados, porque o mercado está entendendo que a taxa pré-fixado pode estar chegando aí
nas suas máximas. Quando é que ela vai chegar na máxima? Quando o mercado entender que a taxa Selic não vai subir mais. Então o mercado quer travar com uma taxa lá no alto, porque quando a taxa começar a cair, a rentabilidade será maior do que essa que foi planejada. Tá aí para você. Muito bem. Atualmente é o título com maior interesse dos investidores. Venho falando, é o queridinho ultimamente aqui do mercado. Conclusão. Tendência de alta das taxas do pré-fixado parece estar temporariamente suspensa. Por que eu estou falando suspensa? Você já viu aí nos gráficos que é uma tendência de ajuste nos juros futuros. Se os juros futuros estão com tendência de queda nessa semana, é provável então que na próxima semana nós não tenhamos aí algo para cima, talvez aí lateralizando. Projeção então da Selic para abril de 23, para daqui a um ano, você já viu, 12,75. Pode ser até lá que ela ultrapasse esse valor, mas depois ela acaba reduzindo novamente. Então veja, não quer dizer que a Selic não possa passar, mas é que daqui a um ano ela deve estar em 12,75. É a projeção do mercado. E o mercado está comprando tudo de tesouro pré-fixado. Está entendendo que a taxa está num bom momento. Está entendendo aí para você? É isso que os grandes investidores têm feito. Agora vamos falar do pré-fixado com juros semestrais, a NTNF. Só que olha, eu gravei um vídeo há pouco tempo. A inflação está nas máximas. Como você pode se proteger da inflação com pré-fixado e com pós-fixado? Aliás, com pré-fixado e com IPCA. Assista lá que eu vou te mostrar quanto é que cada taxa te protege da inflação. Falando aqui agora do pré-fixado com juros semestrais. O que eu tenho aqui para você? Novamente, todo leilão é ofertado agora. Janeiro de 29 e janeiro de 33 são os novos títulos do Tesouro aqui no leilão. Muito bem, o que aconteceu? Repara, nesse caso aqui, a taxa longa subiu. Opa, então a taxa curta caiu e a taxa longa subiu. Vamos verificar aqui nos juros futuros, nesse exato momento, se essa aí está se refletindo. Ainda não. Veja que a taxa passou a cair. Então ela teve uma alta, mas agora está também em tendência de queda, assim como os demais títulos. Então a taxa longa chegou lá no dia 14 de março na máxima, depois aqui no dia 15, na terça-feira, chegou até a ameaçar alguma coisa, mas está caindo no dia de hoje. Então as taxas estão voltando aí a um patamar de lateralização. Mas nesse dia do leilão, aumentou, o mercado pressionou. E aí o que houve? Tivemos um leve aumento na oferta dos títulos e tivemos aí uma queda generalizada em termos de compra desses títulos longos. Veja aí, títulos longos sendo rejeitados aqui pelo mercado no pré-fixado com juros semestrais. Traduzindo para você, ambos os títulos estão subindo, mas sem muita força. Eu quero dizer para você que é bem provável que essa força esteja pelo menos se encerrando nesse curto período de tempo. No 2029, na semana passada, subiu 80 pontos. 80. E nesta, apenas 7. Como eu digo para você, na minha visão, menos de 10 pontos nada mais é do que uma lateralização. Seja 10 para cima ou para baixo, é simplesmente uma acomodação do mercado. Já o 2033, ele tinha subido 77 pontos. Impressionante, 77 pontos no leilão anterior. Tá ele aqui, ó, marcado aí para você em amarelo. Quanto que foi no leilão anterior? Tá aí, ó, 80. E agora, no leilão, quanto que subiu agora? Tá aqui, ó, marcado em amarelo agora para você aqui, ó, 14 pontos e aqui 7 pontos somente do 2029. Muito bem, e aí o que nós podemos dizer? Nos últimos 6 leilões, ou as taxas subiram ou não houve comprador. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos 6 leilões, a tendência era claramente de alta. Só que você está vendo aí com os juros futuros já lateralizando, é provável que essa tendência tenha sido enfraquecida. Então veja, nos últimos 1 mês e meio foi só subindo. Continuando, a oferta total aumentou novamente, mas continua baixa. Saiu de 200 mil títulos para 350 mil na semana retrasada e agora 450. Ela está muito abaixo da média histórica aí desse ano de 1,3 milhões de títulos. Veja aí, 450 mil é menos da metade dessa média histórica. E para piorar, apenas 42% da oferta foi comprada. É muito abaixo do histórico de 89% da oferta geralmente comprada em 2022. Esse é o percentual mais baixo em mais de um ano. Veja, tá aí, ó, 42%, um valor muito baixo. No anterior, tá aí, ó, marcado em cinza para você, 94%.
no leilão anterior 75 e assim vai. O percentual mais baixo, vamos ficar de olho para entender se foi algo isolado ou não. Conclusão final. O Tesouro Nacional, então, aumentou discretamente a oferta. Por que discretamente? Subiu em relação ao leilão anterior, mas continua muito baixo em relação ao histórico. As taxas também subiram, só que de forma pouco. Diferentemente ali do que a gente tem visto ali do pré-fixado principal, ou seja, no pré-fixado principal, as taxas curtas ainda subiram mais. Aqui, as taxas longas caíram levemente. Então, subiram levemente, perdão. Então, você vê, então, esse movimento diferenciado. E, além disso, o percentual muito baixo de títulos comprados. Será que o mercado não gostou dessa taxa? Está rejeitando? É o que nós vamos acompanhar aqui nos próximos leilões para entender um pouco melhor do que está acontecendo. Meus amigos, eu gostaria aqui de fazer um resumo final para vocês. E o resumo final passa pelas seguintes questões. Primeira delas, você está vendo aí que as taxas de juros futuros tendem a não subir mais no curto prazo, pelo menos para a próxima semana. Essa é a expectativa do mercado. Só que veja, isso é mantida todas as condições de temperatura e pressão, ou seja, as condições atuais internas quanto externas. Se a situação lá fora piorar, como por exemplo a guerra aumentar, ou termos algum imprevisto, seja fora da guerra, alguma questão de doença, enfim, as taxas voltam a aumentar. Por outro lado, se por exemplo a guerra for encerrada, tivemos qualquer tipo mais de problema de doença, aí então nós teremos taxas caindo. Não é o que o mercado está indicando. O mercado está indicando lateralização das taxas. E aí você já viu então qual é o título preferido do mercado. É o pré-fixado para você ficar de olho daqui para frente. Espero ter te ajudado. Por isso eu te desejo que você esteja sempre na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família, que olhe, fica de olho aqui no leilão do Tesouro Nacional, porque aqui você sabe para onde vai a taxa Selic de acordo com o mercado e também vê as taxas, a movimentação. Um abraço e até o próximo vídeo.